convidamos para a nossa feira de opinião na pandemia o grupo Estandarte de Rio Grande do Norte. E Fabiano de Freitas ficou encarregado de fazer a ponte, uma ponte enorme, né? Transestadual, uma ponte até Rio Grande do Norte. Então, vou passar a bola para ele, tá bom, Fabiano? Tudo bem? Com o maior prazer, Cecília. Pois é, foi ótimo isso, porque o Grupo Estandarte fez uma proposta da gente reunir artistas, eu diria até de várias partes do Brasil. Então, já chegaram aqui de uma forma bastante agregadora, né? Lenilton, conta pra gente um pouco da história do Estandarte. Bom, o Estandarte é um grupo que começou em 86, né, a partir de um ajuntamento de alguns jovens. Ninguém era de teatro, tinha um jornalista, tinha uma professora, um arquiteto, um cara que estudava química, e, enfim, umas 8, 6 pessoas que queriam fazer teatro de qualidade, levar para as periferias, tal, um pouco inspirado em César Vieira, lá no União e Olho Vivo, que a gente admirava bastante e tal. Nosso primeiro texto foi até um texto dele. E aí a gente, feito louco, achou que ia transformar o mundo, a vida, que ia fazer a revolução e tudo mais, e começamos. A partir daí, um teatro que a gente ia nos bairros, fazia uns conselhos comunitários e tal. Então, de 86 para cá, são 35 anos de tentativas e erros e de sobrevivência. São artistas cidadãos, né? São artistas exercendo a sua cidadania através da arte, né? Como é que isso se conecta para vocês com a história do Boal e do, enfim, todo esse legado? A história do Boal é uma série de interseções na nossa vida, né? Boal teve uma vinda aqui em Natal, umas 3 vezes, né, aqui em Natal. Existia um grupo chamado Gabotum, que era um grupo de um professor de Jackson, que construiu um grupo em homenagem a Boal, né? Grupo de teatro Augusto Boal. E Boal veio aqui algumas vezes, e eu fiz todas as oficinas de Boal, tal. Conhecia, claro, Boal de leitura, então Boal, Brecht, tudo isso eram as coisas que remexiam minha cabeça, né, e inquietava. E eu não fazia necessariamente o teatro proposto por Boal, o teatro fórum, mas bebia na fonte da inquietação, na fonte daquelas coisas que a gente discutia tanto, do fazer, do artista comprometido, do teatro que é possível fazer com todo mundo, inclusive com atores. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar os rumos. Então a gente deve ter se encontrado, porque eu fui umas 2 vezes com Boal. Isso, lhe vi várias vezes na plateia, uma vez lá na universidade, na escola de música. É porque a gente era diferente, aí não se via direito. Mas assim, Boal deu uma oficina no Teatro Sandoval Vanderlei, foi a primeira que ele fez, foi no Sandoval Vanderlei. Depois ele veio para uma fala, num encontro na universidade, e depois fez uma outra oficina no Departamento de Artes, onde eu estava também. E aí foi aí que eu tive os contatos. E aí, em 91, em São Paulo, num encontro que tem uma foto que até eu passei para você, que tem uma galera na Cooperativa Paulista, teve um encontro de grupos de teatro, o Estandarte estava lá, e Boal foi para uma fala inicial. Boal, Ami, César Vieira e mais outra pessoa da mesa lá, que eu não lembro agora. Então, agora vamos estar todos juntos novamente na feira, né? Isso, agora é outro desafio, que é estar junto e separado, né? Que isso, eu particularmente acho uma inquietação desgraçada isso, né? Quando a gente teve a oportunidade de participar, quando pintou o convite, a primeira questão minha só vinha assim, rapaz, isso é uma loucura, não dá certo dessa forma. E eu me lembrei muito das cartas, de escrever. Eu gosto de escrever cartas, mesmo que a gente vive nesse mundo tão virtual, mas é um hábito meu de escrever mesmo, escrever carta, desenhar, mandar para dar para as pessoas e tal. Às vezes as pessoas não entendem, não recebem, mas enfim, eu tento esse exercício. E você sabe, Lenilton, foi uma coisa incrível, porque o Boal era um grande escrevedor de cartas. Eram pilhas de cartas que ele escrevia, sabe? Então, quando a gente começou aquele périplo pelo exílio, eu, às vezes, ia com ele no correio, ele já tinha ficado amigo do funcionário da correio, porque ficava conversando com ele e o homem ficava assim, uma carta para tudo quanto é lado, Colômbia, Venezuela, Austrália, China, e era, claro, não tinha computador naquela época, mas depois, então, que começaram os e-mails, tinha milhares de e-mails, eu nem vi ainda todos os e-mails que ficaram, assim, dentro do computador dele. Então, vocês acertaram em cheio,
porque resolveram dialogar com Boal exatamente através desse meio de comunicação, que era um meio que era muito dele, assim, das cartas. Seria até legal poder publicar as cartas do Boal. A gente fez uma exposição com as cartas dele, muito bonita, no Moreira Salles, levamos até depois para Lisboa, para o Porto, né? Mas seria muito legal poder percorrer o Brasil com as cartas do Boal. Isso. Então, vamos ver o programa? O que achas, Fabiano? Vamos, eu tenho só, para poder a gente ver o programa de hoje, eu tenho só uma última pergunta para você, Lenilton, assim, para a gente terminar esse papo. Pode ser, Cecília? Claro. Eu só queria saber o seguinte, você reuniu algumas pessoas, alguns artistas, que são artistas de teatro de grupo, assim como o Estandarte é um grupo de teatro. Qual é o futuro dos grupos de teatro pós-pandemia para você? Eita. Boa pergunta. É pergunta de vestibular, é de Enem agora, não tem mais vestibular, né? Eu espero que o futuro seja a sobrevivência presencial, né? Eu não consigo ainda acreditar, mas é bem particular isso, não quer dizer que vai para o inferno quem faz, o teatro virtual, né? Ou dito teatro virtual, ou dito essas ações virtuais. Acho que é legítimo, quem deseja fazer, deve fazer numa boa, mas eu quero sobreviver, eu quero ainda chegar o tempo de a gente voltar a ter contato com o teatro de grupo na rua, o teatro de grupo dentro dos espaços das séries, o teatro de grupo nos conselhos comunitários, o teatro de grupo sendo teatro de grupo, né? Participando como teatro de grupo. Nem que a gente faça isso, de preferência nessa encarnação ainda. Faremos. A vacina já está aí. A vacina já está aí, gente. Vamos acreditar, tá? Isso, vamos nessa. Então, vamos ver o programa, Fabiano? Vamos, Lenilton? Vamos ver. Vamos lá. Bom programa. Boa feira. Boa feira. Nesta Feira de Opinião 2020, o Estandarte foi convidado para responder à pergunta da feira de 1968, não é? Que pensa você sobre o Brasil de hoje? E os artistas que integram o grupo tiveram a ideia de escrever cartas para Boal e mandaram as cartas pelo correio para mim. Olha, esta é uma delas. Então, eu vou ler a frase que uma atriz do grupo, a atriz Temi Sueda, escreveu aqui, bordou, na verdade. Nossas opções teóricas e nossas ações concretas devem surgir não porque somos artistas, mas porque somos cidadãos. De fato, Boal sempre lembrava que, antes de tudo, nós somos cidadãos. Então, eu li essa frase, né, que é uma imagem clássica da época da ditadura, que mostra a violência da ditadura e também o cerceamento da liberdade de expressão. As outras cartas do grupo serão lidas por outros artistas, como se tivessem sido recebidas pelo próprio Boal. Obrigada, Estandarte, por essa ideia tão bonita. A feira é de vocês hoje. Vou começar minha cartinha falando da pátria amada, vivências do meu Brasil, que tanto sofre preconceitos. Os filhos desse solo és mãe gentil. Saudades do querido Boal, que viveu entre a gente e se foi em 2 de maio, deixando o teatro carente, uma perda irreparável desse mestre vincente. Saibas que por aqui deixaste grande legado, o teatro do oprimido, por todos admirado, com práticas, técnicas e ações pelo mundo espalhado. As buscas são constantes nesse fazer teatral. Ninguém mais do que você sabe, e continua igual, a resistência, a luta do bem contra o mal. No governo Lula, que você ainda viu, eram muitas coisas boas pelo nosso querido Brasil. Políticas públicas realizadas, ainda tem gente que não viu. Depois passou para Dilma, que queria continuar os ensinamentos do Lula, homem muito popular. Caiu logo na armadilha dos ratos que iam ela afastar. Um horror de maldades fizeram com a mulher. Atribuíram a ela, deram tanto pontapé, com pedaladas fiscais agiram de má fé. Quando esse coisa entrou, o lado oposto já sabia. Por sua incompetência, teimaram com revelia, botaram ele lá, dentro daquela bacia. Atrocidades crescendo de maneira assustadora. Intolerância religiosa, exploração infantil, matança de homossexual se espalha pelo Brasil. Vejo o país à deriva,
tudo se modificando. Desqualificar Paulo Freire, nosso grande patrono da educação brasileira, honrado pernambucano, para acabar de completar, surgiu essa pandemia. O mundo paralisou. Foi um balde de água fria. O cabra é tão pé frio que governar já não sabia. Gostaria de perguntar ao seu Augusto Boal que do seu plano, onde estás, vendo o mundo com esse mal, se está perto de acabar, para quando é o final? Agora me despeço com muita satisfação. Que a feira de opinião seja diversificada, que a cultura do país seja recuperada. Maria de Lourdes, Dinha, Vitor, Parnamirim, junho de 2020. Oi, Cecília. Eu nasci em 1964, 8 de junho. Desde que eu me entendi de gente até os anos 80, a única associação que fazia entre o ano do meu nascimento e a história do meu país era a referência à Revolução de 1964, recorrentemente lembrada pelas atividades escolares, especialmente pela disciplina Educação Moral e Cívica. Nos anos de 1980, ao entrar na universidade, comecei a descortinar a narrativa sobre o golpe de 64. Muito embora ainda vigorasse no currículo de pedagogia da época a disciplina Organização Social e Política do Brasil, OSPB, um componente correlato à educação moral e cívica da educação básica. Tais disciplinas foram pensadas pós-64 para substituir filosofia e sociologia nos currículos de ensinos médio e superior. No clima de redemocratização do país, no final dos anos 80, participei dos movimentos de professores e de teatro amador do Rio Grande do Norte, tentando pensar e fazer uma outra sociedade, um outro modo de encarar a vida, com menos injustiça e menos desigualdade social. E esse ideário me acompanha desde então como uma energia que me ajuda a conjugar cotidianamente o verbo esperançar, como diria Paulo Freire. Atravessamos os anos de 1990 e 2000 com a sensação de que estávamos conseguindo construir alternativas para o enfrentamento dos grandes problemas do Brasil. No entanto, em 2015 e 2016, nos deparamos com uma série de retrocessos políticos e sociais. A partir do impeachment da presidente Dilma, que nos conduziu à renovação de forças conservadoras, alinhadas às ideias fascistas, que nos fazem reviver a recente história do Brasil como um prenúncio farsesco da ditadura de 1964. Essas ideias atravessam as iniciativas conservadoras de alterações dos currículos escolares, incluindo o retorno das disciplinas como educação moral e cívica, a escola sem partido e a proliferação das escolas militares. Além disso, ganham as ruas e as redes sociais engendradas por grupos ultraconservadores, propalando a violência e a intolerância social e política. É certo que esse cenário de retrocesso não é apenas no Brasil, mas se manifesta em vários contextos das Américas e da Europa. Mesmo assim, no caso do nosso país, há uma sensação de recorrência histórica de forças antidemocráticas que optam em perdurar a subserviência internacional contra a construção de alternativas próprias do desenvolvimento e de emancipação econômica, social e política. Diante disso, penso que a docência e a prática teatral se impõem como necessárias para a constituição de ambiências de encontros, mediadas pelo conhecimento e pela arte, que nos permitam insistir na reinvenção do nosso país. Por fim, faço minhas as palavras do poeta Mário Quintana. Todos estes que aqui estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho.
Até breve. Jefferson Fernandes. Não preciso te dizer agora o que penso sobre tudo isso. O que agora eu não te digo é o que eu sinto sobre isso tudo. Não preciso te dizer agora o que penso sobre tudo isso. O que agora eu não te digo é o que sinto sobre isso tudo. Eu que nem sei o que penso sobre mim. Eu que nem sei pensar o mundo. Eu que não sei de onde eu vim. Não sei se esse poço vai ter fundo. Natal, 22 de junho de 2020. Todos os brasileiros que minimamente tinham e têm alguma sensibilidade, bom senso, educação e respeito pelo próximo, estavam cientes ou quase cientes que estávamos entrando numa era obscura da nossa história desde o golpe contra a presidenta Dilma. Esses brasileiros avisaram, protestaram, gravaram vídeos, fizeram textão no Facebook para esclarecer a escolha por um presidente com inclinações fascistas, dentre outros riscos à nossa democracia. Não foi suficiente. Muitas pessoas escondiam em si muitas necessidades de expressar ódio, preconceitos, discriminação e até tortura, e encontraram uma voz que os representasse. Hoje temos que conviver tristemente com essa realidade. Essas pessoas existem, ganharam espaço nesse momento e o Brasil está completamente dividido. Isso imprime em nós, que não nos identificamos com esse comportamento desumano, mais força, mais humanidade, mais união, mais estudo e mais estratégia. Hoje eu penso que o Brasil precisa de uma revisão geral de atos, pensamentos, comportamentos, onde o individualismo seja revisto a fim de que a empatia nos leve a raciocinar com mais humanidade e nos eleve para um estágio acima deste que nos encontramos agora. Luiz Gadelha, Natal, 22 de junho de 2020. Nada tão profundo, e no fundo eu não consigo pensar nada exatamente tão profundo. Maiara, eu fiz uma pequena edição da sua carta, que ela estava um pouquinho grandinha, espero que você goste. Natal, 22 de junho de 2020. Hoje eu recebi a missão de responder o que eu penso do Brasil de hoje. Bem, confesso que responder essa questão não é tarefa fácil, não por eu não saber o que penso, mas por ser difícil admitir algumas coisas. Acreditar, por exemplo, como os seres humanos, mesmo com tantas lições que a história mostra, não aprenderam nada. Mas como poderiam aprender, e ainda mais história, se nem educação de qualidade temos no nosso país? Bem, quando vemos as notícias, ficamos sabendo de índices altíssimos de feminicídios, morte da juventude negra pelo Estado, voltamos para o mapa da fome, a saúde está em colapso, a educação jogada às traças e a cultura sobrevivendo de amor, de vontade. Mas sabemos que amor não coloca comida na mesa e artista também come. Eu lamento estar em 2020, anos depois dessa pergunta, que deu mote para essa carta, e não trazer boas novas. Mas precisamos ser realistas. Ao mesmo tempo que precisamos ter esperança, esperança como verbo, para lutarmos, para que daqui a alguns anos, quando essa pergunta for feita novamente, nós possamos dar outras notícias. E já que eu falei de esperança como verbo,
venho trazendo aqui, para nos despedirmos, um poema de Paulo Freire, Esperançar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é levantar, levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro jeito. Paulo Freire. E ela termina a cartinha dela. Lutar, esperançar, viver, seguir, resistir. Com grande carinho, Maera Pontes. É isso aí. A serviço do Ministério dos Territórios Sensíveis, para Augusto Boal. Natal, 22 de junho de 2020, durante a pandemia do Covid-19. Estamos isolados para salvar vidas. 24 graus, 7 horas, 32 minutos. Nesse pequeno bloco de notas, segue as palavras sobre o que penso do Brasil hoje. Eu poderia dizer que é uma sociedade democrática, mas não, isso não é verdade. Eu poderia dizer que é uma sociedade de direitos igualitários, mas não, isso também não é verdade. O que eu penso, sinto, na verdade, é que somos uma sociedade preconceituosa, misógina e genocida. Nossa apatia, ganância por poder e política da inimizade foram capazes de colocar a tirania no poder. Estamos vivendo sob a canetada de um Estado necropolítico. Temos muito o que lutar. Ergamos nosso estandarte, nosso teatro, nossa utopia. Evoco as epistemologias negras, evoco a metafísica canibal, todas as formas de arte, o teatro para lutar, a potência e o poder do teatro para lutar. Trago para a cena a música Samba da Utopia, de Jonathan Silva. Cantemos. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo embrutecer, vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá. Vamos para a rua gritar a palavra utopia, poesia, sabedoria, rebeldia, teimosia. Teatro, utopia. De Mari Moura, nome de querência de Marinalva Moura. Mulher, preta, nordestina, potiguar, artista, professora do IFRN, integrante do grupo Estandarte de Teatro e doutoranda do PPGAV UNB. Natal, 21 de junho de 2020. Caro Boal, tomei coragem para escrever essa carta na esperança de tentar responder a pergunta que você faz. O que pensa você do Brasil de hoje? Fiquei imaginando que estamos em dois mundos distantes. Você em São Paulo em junho de 1968, eu aqui em Natal em junho de 2020. 52 anos de quilômetro nos separam. Agora começo a pensar na sua pergunta. O que pensa você
do Brasil de hoje. Olhando para você aí em 1968, tudo se mistura como se estivesse olhando em um estranho espelho. Parece que muita coisa se repete. A farsa, a má-fé, a mentira estão com a corda toda e cada vez mais fortes contra nós, trabalhadores da cultura. As provocações contra o nosso ofício são diárias. Nem sei mais o que pensar. Já tenho dificuldades de pensar. Li num manifesto que você lançou aí no mundo distante de 1968 que juntos venceremos a batalha contra o ressurgimento da Idade Média em nosso país. Pois é, meu amigo. Aqui no nosso mundo de 2020, essa ameaça voltou. Tem acontecido coisas que você nem acreditaria. O mais cruel é que, além de todo esse retrocesso político, estamos vivendo uma pandemia. Um vírus que, com a ajuda do desgoverno do nosso mundo país, tem matado milhares, principalmente pobres. Eu aqui, nesse mundo de 2020, tento manter a esperança na mudança e transformação de um mundo melhor. União e olho vivo. Forte abraço, Lenilton Teixeira.